Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Quero pedir o pessoal da projeção, coloca para mim, pode ser na corrigida fiel. Aleluia. Deus é bom, irmãos, e nos trouxe até aqui para darmos glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. A semana às vezes ela é difícil e acontecem tantas coisas que às vezes nós sucumbimos na nossa força física, no nosso equilíbrio emocional. Mas bem-aventurado é você que saiu do teu lar nesta noite e disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, é muito bom estar aqui. É muito bom ter liberdade de adorar a Deus. É muito bom estar no lugar onde o teu glória não incomoda, pelo contrário, ele soma com um ambiente de adoração. É muito bom estar no lugar onde você pode levantar as mãos, onde você pode pular na presença de Deus, chorar na presença de Deus. É noite de ceia, irmão, e Jesus está aqui. Foi por causa dele que nós não desistimos. Glórias a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, glória a Deus. Eu quero ler a partir do versículo 5, amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5, glória a Deus. Eu quero falar sobre o tema, uma árvore bem plantada, amém? Uma árvore bem plantada. Diz a palavra do Senhor, versículo 5: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamagueira, ou em algumas traduções, arbustos no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar o fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós percebemos algumas conexões ou algumas comparações que a Bíblia faz e que são verdades muito tangíveis, muito próximo do nosso entendimento. Por exemplo, a Bíblia cita duas casas, o qual o construtor certamente usou os mesmos materiais, qual o construtor usou as mesmas técnicas, porém usou as técnicas e o material em lugares diferentes. A Bíblia diz que há uma casa em que foi firmada sobre a rocha e outra casa que foi firmada sobre a areia. A Bíblia cita, e ao longo da história bíblica, dos escritos sagrados, você percebe essas conexões. Quando você vai a Provérbio, Provérbio está recheado desse tipo de comparativos, aonde você percebe dentro de uma realidade, dentro de um contexto, dentro do nosso dia a dia, louvado seja o nome do Senhor, coisas que são acessíveis e de fácil compreensão. Nesse texto, querido, nós iremos falar um pouco sobre a árvore que é bem plantada. Eu sei que
o profeta Jeremias, né, nesta palavra do versículo 5 diz que maldito é o homem. É um termo extremamente forte, porque se nós analisarmos que todos nós saímos dos nossos lares nesta noite, não para sermos chamados de malditos, você não iria, ou é estranho você entender que João Batista estava no deserto, e que a pregação de João Batista, em algum momento da sua pregação, em algum momento da sua intensidade, naquilo que ele estava expressando da parte de Deus, ele olhava para as pessoas, para o público e dizia: raça de víboras, quem os ensinou a fugir da ira vindoura? Se você olhar por um lado humano, ninguém vai sair da sua casa para ir em lugar para ser insultado, para ser denunciado naquilo que faz ou naquilo que é, até porque a sociedade que nós vivemos é aquela sociedade que se incomoda com as críticas, não sabe lidar com a percepção alheia, com a fala alheia, com de repente o apontamento alheio. São pessoas que às vezes são melindrosas e que não estão preparadas. E qual foi, Qual foi? O meu filho andou com alguém aí nos últimos dias, eu não entendi, e do nada eu fui falar um negócio com ele: ah, pai, qual é, E assim, quando o filho fala a primeira vez uma coisa, você acha estranho, você acha, por que ele falou isso? Desnecessário. Ah, pai, qual é? Qual é o quê, rapaz? Aonde você aprendeu isso, Primeira pergunta aonde você aprendeu isso? Ele não soube me falar, mas eu falei: rapaz, qual é nada, me respeita, Me respeita, eu quero falar com você. Aí ele vem, bota a mãozinha para trás, aí fica olhando assim, É o único que olha para cima para falar comigo, irmãos, amém? Glória a Deus, É o único que olha para cima. Os demais irmãos olham para baixo para falar comigo, Mas ainda bem que ele ainda não chegou a esse ponto. O que eu quero nesta noite falar, irmãos, ou dizer com isso? Que ninguém sai do seu lar, como humanamente falando, para chegar na igreja e dizer: peraí, não, eu vou numa igreja hoje que vai, meu irmão, abrir o culto. Imagina o presbítero Moisés, essa doçura de pessoa, abrindo o culto: meus lindos, boa noite, a paz do Senhor, meus lindos, vocês são maravilhosos, Não orna, irmão, aquela roupa que não combina. Não estou dizendo que isto é pecado, tá, irmãos? Receber elogio, ser agradável, ser cordial, faz parte da vida cristã, da natureza cristã. Só que o evangelho, ele não é só isso. Nós não nos firmamos em Deus apenas com tapinhas nas costas, com elogios demasiados, com ausência de críticas e de apontamentos, ou até mesmo de repreensão bíblica. Nós nos firmamos em Deus vivendo a totalidade do evangelho. E o mesmo evangelho que diz que bem-aventurado é o varão, ele também diz que maldito é o homem. Então nós não podemos lançar parte de alguns trechos da Bíblia que são agradáveis ao nosso paladar. Então, quando Jeremias escreve esse versículo dizendo que maldito é o homem, ele traz todo um entendimento, porque não é apenas uma fala olhando para as pessoas dizendo: você é um maldito, você não tem valor, você não vai vencer, você não vai conseguir conquistar, mas é dentro de uma perspectiva que maldito é o homem. Olha o peso que a Bíblia dá para quem anda na sua própria força e na sua própria convicção. Olha, irmãos, muitas vezes nós nos tornamos altivos, nós nos tornamos prepotentes, soberbos, nós nos tornamos muito dependentes, coisa que às vezes no deserto, coisa que às vezes na moenda do Senhor, nós não conseguimos ser assim. Nos tornamos humildes, nos tornamos solícitos, nos tornamos disponíveis para as pessoas, porque o calo apertou,
porque o dia mau chegou, porque ficou difícil a situação, mas a Bíblia nos ensina, aleluia, que o homem que anda na sua própria força, o homem, aleluia, que começa a conquistar e se envaidece e começa a achar que do jeito dele vai dar certo, que da força dele vai dar certo, que da maneira dele vai dar certo, é um homem que começa a trilhar caminhos perigosos. A Bíblia cita, por exemplo, Nabucodonosor, que vai avançando. Olha, não era um crente, era um ímpio, mas o seu exército avançava, ele vencia batalhas, o império dele se estruturava, até que a Bíblia diz que ele olhou para a sua construção, ele olhou para tudo que havia estabelecido, e de cima, dos seus jardins suspensos, ele suspirava como se fosse o próprio Deus, e o Senhor se incomodou com a soberba de um homem que se tornou maldito, porque achou: na minha hora, do meu jeito, com a minha força, eu posso todas as coisas. E a Bíblia diz que este homem que se exaltou a si mesmo, ele foi abatido, ele se encontrou em uma situação de parecer ou ter os seus costumes como de um animal, irmãos. Tamanha é a preocupação ou a atenção que Deus dá para um homem, aleluia, que anda na sua própria força, aleluia. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. E eu sei que esse texto muitas vezes ele é usado por pessoas que se frustraram, Jonatas. Pessoas que se decepcionaram, Guilherme, dentro de um departamento, dentro da igreja. Pessoas que confiaram demais, que abriram a porta da sua casa para alguém, que tomaram café no sofá, conversando e chamando um ao outro de amigo, e de repente veio a traição, e de repente a máscara caiu, e você soube que aquela pessoa era uma ao teu lado, e na tua ausência era outra pessoa. E talvez isso fez você olhar para esse texto com um certo rancor, com uma certa mágoa, e dizer: realmente, maldito é o homem que confia no homem. Eu nunca mais confio em ninguém, eu nunca mais vou abrir a porta da minha casa para alguém, eu nunca mais vou permitir que um pastor, um líder acesse, aleluia, coisas do meu particular, porque uma vez eu fui traído, porque uma vez eu fui decepcionado. A Bíblia não está nos trazendo este tipo de orientação nesta noite. Quando a Bíblia diz, irmão, que maldito é o homem que confia no homem, a Bíblia ainda continua dizendo: e faz do seu braço a sua força. Aqui não é uma palavra para que você ande sentado, ou melhor, se assente do lado do teu irmão na igreja e diga: opa, o meu telefone eu vou guardar no bolso, não sei quem é, não sei como foi criado, não sei qual é a educação que recebeu, eu sou desconfiado de todo mundo. É você olhar para alguém e ver que alguém comunicou, aqui, ô fulano, acabou o papel higiênico, Aí você bota a mão aqui para ninguém saber que acabou o papel higiênico. Aí alguém olha dali, aí de repente o olhar cruzou, aí aquela... Pera aí, meu irmão, que falou de mim, acabou de falar de mim. De repente é a minha roupa, de repente é o meu sapato, de repente, irmão, tem alguma coisa errada, estão falando mal de mim, de repente cantei errado, de repente eu fiz alguma coisa que não deveria, e há aquela desconfiança em alguém que nutriu no seu coração essa maldade, essa malícia, de que não pode mais confiar no seu próximo, de que não pode mais ser um com o seu próximo. Jesus fez uma oração, irmãos, olhando para um cenário onde havia multidão interesseira, onde havia pessoa que não estava disposta a beber o mesmo cálice que ele iria beber. Ele disse: Pai, eu lhe faço uma oração, eu rogo que eles sejam um, assim como, olha o paralelo que Jesus traçou. Não é como a minha amizade e a do Moisés, que é muito boa, mas que tem hora que tem arranhões, tem hora que há divergência, tem hora que tem discordância, mas Jesus não pautou a unidade da igreja, aleluia, na liderança entre um pastor e um segundo pastor. Jesus disse: eu rogo que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Eu preciso entender, irmão, aleluia, que tem que cair por terra
passado, aleluia, as minhas complicações nos relacionamentos passados. Nós precisamos viver o novo de Deus. Ele tem um vinho novo, irmão, mas para odres velho, oh meu irmão, ele não vai desperdiçar vinho novo em odres velho. Ele vai tratar, ele vai curar, ele vai te libertar, para que você entenda que é ele, irmãos. Quando nós depositamos a confiança em alguém, nós estamos depositando em Jesus. Se este alguém me trair, não importa, porque eu nunca confiei na força do braço do homem, eu confiei em Jesus, aleluia. E Jesus jamais me decepcionou. As pessoas falham, as pessoas nos traem, as pessoas que diz nos amar, muitas vezes nos abandonam, mas Jesus não, oh glória, Ele está contigo e está trazendo uma resposta para o teu coração, aleluia. E deposite a sua confiança em mim, porque eu jamais te decepcionarei, oh glória a Deus. Aleluia, irmão. Oh, glórias ao nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Eu não vou usar você como exemplo, eu vou usar a minha vida. Eu vou declarar nesta noite em alto e bom som: quem sou eu para me envaidecer? Quem sou eu para me ensoberbecer? Quem sou eu, aleluia, para achar que estou sustentando alguma coisa, segurando algumas coisas com as minhas mãos? Quem sou eu nesta noite, aleluia. Maldito é o homem que confia no homem e faz da sua força ou da carne do seu braço mortal, aleluia, a sua força, irmão. Sabe o que é isso? Nós vivemos um tempo de pouca oração, de pouca comunhão e de pouco relacionamento com Deus. Nós vivemos num tempo de empolgação, de oba-oba, de vamos lá, aonde está tendo barulho é onde está bom, aonde está tendo festa é onde está bom, aonde está tendo pessoas sorrindo é onde está bom. E boa parte dessas pessoas estão doentes, com as suas raízes enfermas, e você não consegue ver. E você não tem condições de discernir, mas nesta noite Jesus está dizendo: se você confia em você, na tua faculdade, na tua estabilidade profissional, se você passou a ser uma pessoa prepotente, ninguém manda em mim, ninguém tem nada a ver comigo, porque quem paga minhas contas sou eu. Este é o caminho de um homem perigoso, o homem que escolheu viver na força do seu braço e nas suas próprias convicções. A Bíblia chama de maldito o homem que confia nele. Só que a palavra de Deus traz para o homem que confia em si. Por exemplo, Deus ministrou essa palavra no meu coração, não foi ouvindo um grande pastor, um grande pregador, não que o irmão não seja, eu digo de questões de ser famoso, de estar na mídia. Mas eu estava ali sentado em uma sexta-feira, 2 sextas-feiras atrás, e o jovem Mateus, que nem obreiro é consagrado, estava aqui ministrando a palavra de Deus, e Deus falou poderosamente ao meu coração acerca desse texto. Um jovem da casa do Senhor, poderia ser você, poderia ser ela, poderia ser ele. Deus usou o servo do Senhor, e Deus falou poderosamente ao meu coração. E eu tenho humildade nesta noite para reconhecer, estou pregando esta palavra, porque desde que o Mateus citou esse texto, eu não consegui parar, nem indo para o trabalho, nem vindo para casa, nem em casa, eu não consegui parar de meditar nesse texto, porque poderosamente Jesus falou comigo. Ah, mas eu sou pastor, vou pregar a minha mensagem, vou estruturar o meu sermão, porque não, aqui meu irmão, não vou sentar para ouvir ninguém. Maldito é o homem que confia no homem. E às vezes as nossas atitudes revelam o que está no nosso coração.
Às vezes nós nos empolgamos muito e reverenciamos muito aqueles que são de fora, aqueles que nós não conhecemos o caráter, não senta numa EBD conosco, que não dobram os joelhos conosco, mas quando está na casa, a gente não tem sede, não dá vontade de ir no banheiro, a gente não quer bater papo, a gente não quer compromisso com ninguém, não quer mexer no telefone, porque fulano de tal tá na casa e o céu vai descer, aleluia. Estamos fazendo do braço do homem a nossa força e a nossa confiança. A Bíblia chama este homem de maldito e faz o comparativo, aleluia, de que esse homem que confia nele, esse homem que está com as contas em dia, ou às vezes nem está, vive de aparência, está durinho, quebrado, final de mês, nem recebeu ainda, mas a pose, meu irmão, botou a melhor roupa, o melhor perfume, né? Peão é terrível, né, irmão? Até para tentar imitar um cara chique não dá, né? Peão, irmão, peão de obra e gari, né? Duas profissões mesmo que não dá. O primão dizia: primão, se a gente chegar na agência, o pessoal nem atende a gente, ele já conhece pela pele que a gente é pobre, né? Só misericórdia. O que eu quero dizer com isso, irmão? A pompa de quem suspira dizendo: não preciso deles para nada, não dependo deles para nada, não quero me relacionar com eles, meu irmão, não estou nem aí. Não estou nem aí, não participo, não quero saber. Se marcar eu não vou, e se desmarcar eu também não dou nem satisfação, porque eu vivo a minha vida. Este não é o conceito de cristianismo. O cristianismo é todo mundo junto, no mesmo barco, irmão. Quer tenha águas com bonança, com paz, sossegado, ou quer tenha tempestade assolando a embarcação, um com medo de um lado, outro com medo do outro, mas todos dentro da embarcação entendendo: quem a conduz é o Senhor Jesus. Ela pode até balançar, ela pode até, aleluia, quase ir a pique, mas Jesus está aqui para dar a sua palavra e acalmar a tempestade, aleluia. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no seu braço, confia no homem e faz do seu braço a sua força, cujo coração se desvia do Senhor. Aí o texto vai dizer, pode deixar na tela, o versículo 5, que ele é como uma árvore. Aí entra o comparativo. Jeremias 7, versículo 5, 17, 5. O 6, na verdade. Porque será como uma tamagueira, um arbusto, uma árvore própria de lugares desérticos, de lugares secos. No deserto não verá quando vem o bem. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre alguém que confia em si. Antes morará nos lugares secos do deserto. Não basta ser no deserto, porque até no deserto tem oásis, sim ou não, irmão? Sim ou não? Então tem gente que tira onda no oásis, no deserto. É um cenário atípico. Mas não basta ser no deserto, mas nos lugares secos do deserto. O negócio é ruim, irmão. É crise. Na terra salgada e inabitável. Olha como terrível é o homem que confia em si. Porque, pode passar por gentileza, né? Eu quero mostrar para você nesta noite que nós precisamos voltar a um caminho de humildade, irmãos, onde nós consideramos, isso é conselho bíblico, eu considero o meu próximo como superior a mim mesmo. O mestre olhar para o seu discípulo e dizer: eu posso aprender com ele, por que não? Por que eu não posso aprender com a Patrícia? Por que eu não posso aprender com o Jonathan? Por que eu não posso aprender com a serva do Senhor? Por que eu não posso aprender com o Magno?
é nós analisarmos que existe, até mesmo naqueles que nós olhamos e entendemos ser pessoas difíceis, existem coisas que são especiais, que Deus colocou nessas pessoas como frutos, que vão me servir de alimento, ainda que eu não goste, ainda que eu olhe e diga assim, eu não sou muito chegado em manga, né, porque fico com os dentes cheios de fiapo, mas existem nutrientes na manga que eu preciso, então eu vou me alimentar. Existem frutos que você jamais compraria, mas com fome na rua, meu irmão, você vai comer. Chegou 2 horas da tarde hoje, a gente no trabalho, meu irmão, não caiu nada. Eu liguei para o amigo do McDonald's, e aí, meu irmão, vai abençoar a gente hoje? Ele disse, irmão, os caras da noite já levaram o lanche. Eu falei, misericórdia, e agora? E a gente, 2 horas da tarde, não caía nada, Madureira estava deserto, o pessoal foi tudo pro trem do negócio de bloco lá no centro, Madureira ficou um deserto, irmão, e na rua, de repente, a gente passou numa reta ali em Cascadura, um pé de goiaba, né, com as folhas pro meio da rua, o amigo pegou a vassoura, foi dando vassourada, a goiaba caindo, meu irmão, que goiaba para nutrir, irmão. Eu nunca fui num sacolão comprar uma goiaba, Felipe, nunca fui, mas hoje a goiaba, meu irmão, me segurou até eu chegar em casa. Comi umas 3 goiabas, falei, varão, vou jogar água para dentro e Brasil, né? Glória a Deus e aleluia, né? Me nutriu. Assim é no nosso relacionamento. Existem frutos que o teu irmão dá que você talvez não goste. Eu não gosto da forma que ele prega, mas de repente é naquele dia que ele prega que Deus vai, aleluia, te levantar, vai te ensinar, vai te estruturar, porque, meu irmão, nós não comemos apenas aquilo que queremos, senão o ser humano já tinha morrido, irmão. Eu ia arrebentar na pizza lá do I Like. Primeiro que o dinheiro não dá, e segundo que a gente morre doente. Eu ia arrebentar no hambúrguer lá do Guri Grill. Estou fazendo até propaganda. Eu ia arrebentar, irmão, porque o negócio é bom, mas tem que comer um quiabo, tem que comer um jiló, tem que comer, aleluia, um girimum, tem que comer uma macaxeira, tem que comer aquilo que às vezes não falando de paladar, não é tão bom, mas que vai te sustentar, vai te nutrir. E às vezes esse alimento ou este nutriente está em alguém que você está se relacionando, mas por causa de confiar em você mesmo, você está rejeitando. Vai morrer de fome ou vai comer a goiaba que papai providenciou? Aleluia. Maldito é o homem, ele será como uma árvore plantada. Olha como isso é terrível, irmão. Porque a Bíblia diz em uma tradução que ele é um arbusto solitário no deserto. Solitário. Você aí, você, vou apontar para cima para você não se ofender. Você que acha-se a última Coca-Cola do deserto, ela pode ser, por ser a única, ela é, né? Vale muito. Opa, só tem eu na terra. Meu irmão, mas na hora que tu precisar, só tem tu na terra. Vai contar com quem? Vai pedir ajuda a quem? Vai orar com quem? Vai ouvir quem? É um arbusto solitário no deserto, irmão. Irmão, todo mundo, os mais festeiros, tem hora que se abusa de gente, quer entrar no seu quarto e não quer conversa fiada nem com o cônjuge. Meu irmão, não quero, eu vou entrar aqui, vou jogar um videogame, eu vou entrar aqui, vou ver um filme, eu não quero nem conversa, meu irmão. Tem momento que nós queremos nos isolar, momentos. Agora, se o crente, ele se acha suficiente ou autossuficiente, ele é comparado com um arbusto solitário do deserto. Irmão, ele está no deserto e plantado nos lugares mais secos do deserto, irmão. Aí eu entendo. É uma árvore, mas o lugar onde está plantada é problemático. É problemático, por quê? Porque para estar de pé, ainda que seja uma árvore típica do deserto, ela precisa estender as suas raízes, até porque no deserto tem tempestades de areia, tem vento forte. Ela precisa estender as suas raízes, só que tem um problema. Esta árvore, ela vai estender as suas raízes e não vai encontrar água. Por mais que ela se esforce, por mais que ela tenha raízes profundas, ela não vai achar água. E se ela olhar para o céu, ela tem o segundo problema: não costuma chover no deserto. O problema é o lugar onde ela está plantada.
não é o tipo de árvore que ela é. O problema é o ambiente, o problema é o solo que ela escolheu, ou eu estou dizendo escolheu, né? Mas o problema é o solo, que não vai lhe dar nutriente suficiente para que ela possa produzir. As folhas vão murchar, vai ter sequidão, vai morrer no deserto esperando água, e não vai vir água de cima e nem vai vir água de baixo. Perceba o perigo de um homem que confia em si. A igreja precisa ser um lugar caloroso, irmão. A igreja precisa ser um lugar que eu posso entrar até chateado, eu posso entrar amargurado. Vai vir um maluco, vai apertar minha mão. E aí, varão, como é que tá, varão? E aí, abençoado, como é que foi a tua semana? E aí, terra, como é que foi? Mas não, nós estamos muito protocolares. A gente chega, né, paz do Senhor, e para cá e para lá. Não quero muita confiança, não quero muita ideia. E vamos perdendo a essência de igreja, de comunidade cristã. Aleluia. De estar junto, de bater um papo, de falar das coisas de Deus. Aleluia. Irmão, o negócio está tão crítico quando você vê uma roda com 3, 4 crentes. Eles estão de repente murmurando, falando mal de alguma pessoa. Eles estão falando mal do governo. Eles estão, irmão, quando eu comecei na caminhada, eu me lembro de um pastor que visitava o meu cunhado. Morei 1 ano, quase 2 anos na casa do meu cunhado, pai da diaconisa Dayana. Ela foi minha irmã, eu sendo tio dela, né? Eu morei lá, né? Cheguei no Rio arrastando uma cachorrinha velha, 2 mudas de roupa, meu irmão, né? Só Jesus na causa, você vê com terno assim, né? Primeiro que não comprei, os irmãos que me deram, né? Mas uma prova danada, irmão, né? E aí me acolheram lá enquanto eu estava jogando uns aterros para dentro do terreno. E ia sempre uns varões visitar o meu cunhado. Irmão, eu achava aquilo maravilhoso. Ele chegava lá, o irmão chegava com a Bíblia, parecia aquela Bíblia católica. Ele sentava, meu cunhado botava um café e eles iam trocar uma ideia. Eles ficavam horas. Eu não via falar mal de um pastor, eu não via falar mal de um líder, eu não via falar mal de um governo, eu não via preocupado com dólar. Tu nem dólar tem e quer saber, a dólar está R$5, nem tem dólar, meu irmão. Vai se preocupar com as coisas que são de cima, vai buscar Deus na palavra. Eles começavam a falar, não, mas aqui, aleluia, maravilhoso, porque Elias não teve medo. Elias foi para cima de Acabe, aleluia, e Deus respondeu, glórias a Deus. E era só Bíblia, não entendia nada, mas eu percebi, ficou gravado na minha memória. Esses homens se reúnem para falar das grandezas e das maravilhas de Deus. Bendito é o homem que ainda tem prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, que esquece as coisas que são efêmeras, desprezíveis, para se voltar para as coisas que são de Deus, irmão, aleluia. E isso é o que faz a igreja ser um lugar aconchegante, um lugar prazeroso. Não é um lugar perfeito, mas é um lugar de alegria, de paz, de gozo no Espírito Santo. É um lugar de ser abençoado, é um lugar de ser uma bênção na vida de alguém, aleluia. É maldito a árvore que se isola, porque vai morrer, não tem. Mas no versículo 7, o texto diz, irmãos, que bendito é o homem. Se tem o homem maldito, e a Bíblia explica o porquê é maldito, tem o homem bendito. Bendito é o homem. Oh, glória a Deus, né, irmão? Quem não quer ser um homem, uma mulher bendita? Bendito é o homem que confia no Senhor. Aleluia. Aleluia, irmãos. Parece uma frase simples, mas confiar em Deus faz toda a diferença, irmão. Quem confia em Deus, ele não fica preocupado com coisas supérfluas, coisas secundárias. Não estou dizendo que quem confia em Deus é um alienado, porque um pai de família tem as suas preocupações. Só que a Bíblia fala que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o próprio Senhor. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Sabe o que é isso, irmão? Você não consegue
Você não consegue atribular um crente que confia em Deus. Meu irmão, tudo que tu vai falar, o cara vai te quebrar no meio. Ah, mas não sei o que, a empresa não está pagando. Varão, papai abriu essa porta, meu irmão. Tem quantas pessoas queriam ter um emprego e não tem. Ah, mas não sei o que. Ah, mas esse filho é atribulado, abençoado. Tem tanta mãe estéril querendo um filho desse, correndo para lá e para cá. Ah, mas essa mulher, essa nega velha aí é só a misericórdia. Cozinha mal a beça. Meu irmão, tem muito nego velho aí deitado num frio danado, querendo pelo menos jogar uma perna assim por cima da nega velha para esquentar. E aí? E a gente está murmurando, mas o crente que confia em Deus, o crente que confia em Deus, você não vai atribular ele com conversa de governo de esquerda, falando do Naime, né, do Lula. Você não vai atribular ele falando do Alexandre de Moraes, irmão. Alexandre de Moraes sabe nem quem eu sou, irmão, mas Jesus sabe. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor. Ele vai ser uma bênção no trabalho, ele vai ser uma bênção em casa. Vai ter o dia que a mulher vai fazer conta, vai pegar a calculadora. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E ele com sabedoria. Oh, glória. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que aquele que é provedor vai fazer. Aleluia, irmão. Oh, glórias a Deus. Não é se enrolar com cartão e ficar lá cínico, não. Papai vai fazer um pix. Ah, não. Amanhã vai dar uma moralzinha nesse mês. Não, eu estou falando de pessoas equilibradas. Crente bendito não anda se enrolando, ganha 2.000, gasta 4.000, vai viver enrolado, irmão. Está querendo um padrão de vida que ainda não alcançou, vai devagarzinho, seja humilde. Aleluia. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Prossegue, varão, para a gente ver como que é essa árvore. Porque será como a árvore plantada. Esse termo em hebraico, né? Eu com paraibês bem apurado, né? É shalut, né? É um termo que significa, né? Uma árvore bem plantada. Não é uma árvore plantada de qualquer jeito. Quem cuida de planta sabe, irmão, que a planta pode ser boa, pode ter uma flor muito bonita. Se você tirar ela da terra e colocar lá em qualquer lugar, não vai aguentar. Se o solo não for de acordo com as necessidades daquela planta, ela não vai aguentar. É muito boa, é muito bonita, foi muito cara, mas não vai suportar. Por quê? Porque a diferença não é a árvore. Você vai pegar a mesma árvore, vai plantar no deserto, vai plantar numa terra boa. A que foi plantada no deserto vai morrer, vai perecer. Mas a que foi plantada em terra boa, ela vai prosperar, ela vai prosseguir no seu crescimento, ela vai evoluir, meu irmão. É hora de nós examinarmos a nossa vida e a noite de ceia. Por que que eu não estou avançando espiritualmente? Aonde eu estou plantado? Para onde as minhas raízes estão se inclinando, irmão? Aleluia! Que eu não consigo avançar, eu não consigo prosseguir, eu não consigo crescer espiritualmente na presença de Deus. Que tipo de raiz é essa? Que tipo de solo é esse que eu estou plantado? A Bíblia diz que será como uma árvore bem plantada junto às águas. Oh, irmão, oh glória! Que estende as suas raízes. Olha que coisa interessante. Você jamais verá uma árvore desse tamanho, ou uma plantinha novinha desse tamanho, com as raízes chegando lá no álice. Jamais você vai ver. Por quê? Porque o crescimento não é um crescimento mutante, anormal, é um crescimento natural, é um crescimento dentro de proporção. A gente dá um passo, meu irmão, agora é comigo, meu irmão. Eu cantei naquele dia, o fogo caiu, agora é comigo. Irmão, dá trabalho para ter unção de Deus.
Não é uma coisa que se conquista com lábia, com conversa, com barganha com Deus. É preciso ter vida de comunhão, é preciso ter vida de oração, é preciso ser humilde, se manter humilde na presença de Deus. A árvore tem as suas raízes na proporção do seu crescimento, mas a Bíblia diz que essas raízes, elas se estendem, irmão. Sabe por que ela se estende? Porque ela sabe aonde que está aquilo que ela precisa, as águas, aleluia. E ela vai crescendo, na medida em que ela cresce e se estende em direção às águas, o seu crescimento do lado de fora da terra se torna visível. Ninguém está vendo as raízes se aprofundando, mas estão vendo o resultado. Ninguém vê quando você ora, ninguém vê quando você sobe um monte, ninguém vê quando você estende a mão para alguém, nem precisa ver, aleluia. Nem tudo a gente tem que postar, a gente tem que fazer vídeo, tem que botar selfie. Olha eu aqui, tá eu e o Guilherme, ô glória, hoje o fogo caiu. Olha nós aqui na vigília, tá eu e a Cristiane, ô maravilha, a gente é crente mesmo. E o Magno é um desviado, não vejo ele em igreja nenhuma. E aí, irmão? As nossas raízes ninguém vê, e nem precisam ver, mas elas se estendem, aleluia, em direção às águas. E na medida em que elas se estendem, olha que coisa extraordinária, irmão. Olha que coisa extraordinária. Quando as raízes se estendem, você sabia que em muitos lugares, precisam ser reflorestados, porque há muito negócio de desbarrancar e tal. Você sabe o que segura muitos lugares para que não haja tragédias, desmoronamento? São as raízes das árvores. Olha que coisa interessante, né? Uma árvore plantada em uma terra boa, bem plantada, ela estende as suas raízes e daquele solo ela extrai aquilo que ela precisa. A água, os nutrientes. Só que ela não é, porque tem planta, irmãos, que ela vai sugar enquanto tá bom, mas quando tiver ruim, meu irmão, ela tá fora. Enquanto tá bom, tô dentro. Enquanto está chovendo, enquanto tem água, eu estou dentro, mas quando vier a seca, eu estou fora. Quando as raízes se estendem, ela não só extrai da terra aquilo que ela precisa, mas ela tem uma participação mútua. Eu me alimento da terra, aleluia, mas eu sirvo nesta terra, eu estou nesta terra com uma função, eu tenho um papel nesta terra. Sabe que existem pessoas, irmãos, que são árvores que sugaram todo o nutriente da terra. Se você colocar uma árvore num jarro pequeno e você não renovar aquela terra, ela vai sugar, e daqui a pouco não tem mais nada, ela vai morrer. Eu estou plantado na igreja, aqui eu sou abençoado, aqui a minha família é abençoada. Aqui Deus me abençoa, irmãos, espiritualmente, materialmente, mas eu estou aqui com uma função, aleluia. Eu não vim sugar a igreja, eu vim me relacionar com a igreja. Eu tenho função, você tem função. Não estou falando de cargo eclesiástico, eu estou falando de entender o seu papel no reino. Eu estou falando de você entender que as tuas raízes estão bem fincadas com um propósito. Aleluia, glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor. Outra coisa para a gente concluir que eu observo, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, porque as suas raízes vão em direção às águas. Ela é como uma árvore plantada junto às águas. Olha o paralelo que a Bíblia fala, que faz, né? Aí eu entendo que uma vez que as raízes elas se firmaram, elas se aprofundaram, elas não recuam. Você não vê uma árvore que um dia estava com a raiz lá no Mateus e no outro dia você vai analisar a raiz, está aqui perto do altar. Ela não retrocede, irmão. O tempo de seca vem e a raiz está lá no mesmo lugar plantada. O tempo de crise vem e a estação aonde nós não somos vistos, onde não tem fruto, vem, aleluia. As folhas vão até cair, alguém vai dizer, vai morrer, vai perecer, mas a raiz está bem firmada e fincada para que eu e você entenda,
irmão, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. O dia mau pode chegar. Até que ponto eu estou firmado? Até que ponto eu estou, aleluia, dentro do reino, pela causa do reino, entregue ao Senhor Jesus Cristo? Ou será que eu tenho raízes superficiais, que quando vem o dia mau, eu pereço? Aleluia. O interessante é que a árvore plantada junto às águas, ela não depende das estações. Por quê? Porque ela busca água debaixo quando não tem chuva. Mas se porventura as suas raízes estiverem enfermas ou com algum problema, ela recebe água de cima. Eu quero te convidar nesta noite a se colocar de pé. E eu quero que você entenda nesta noite, não se preocupe com a chuva, irmão, aqui chove pouco do lado de dentro, só ali perto da calha. Perceba que existe um homem, uma árvore, que está plantada em um lugar do qual o seu fracasso é inevitável. Preste atenção nisso aqui. Mas existe um homem que está plantado em um lugar, aleluia, aonde ele tem recursos na terra, mas ele também tem recursos no céu, aleluia. Jesus está falando conosco nesta noite, meu irmão. Estenda e aprofunde as suas raízes, aleluia, porque o Senhor, Ele vai irrigar. Ainda que você entrou aqui sem força, eu estou sem força, as minhas raízes já não têm mais a mesma profundidade. Deus vai mandar chuva, aleluia, sobre a tua cabeça. Ele vai irrigar esta planta, porque a terra é boa, irmão, aleluia. Ele vai cuidar de você e você vai contemplar que a tempestade não pôde deter o teu crescimento, a seca não pôde deter o teu crescimento, o dia mau não pôde deter o teu crescimento, porque você está plantado junto às águas, você está plantado junto a Ele. Ele é suficiente na minha vida e na tua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Deus está dizendo? A árvore plantada no deserto, solitário, ele nem pode contar com cima nem com o que vem de baixo, porque ele escolheu viver assim, sem confiar no Senhor. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que confia em Deus, aleluia, ele é como a árvore plantada junto às águas, aleluia, ele dá fruto na estação própria. Quando a seca vem, ele não perece, porque ele está sendo sustentado pelo Senhor, aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar nesta noite, irmão, a colocar a mão no teu coração. A tua raiz será curada nesta noite, aleluia. Coloque a mão no seu coração, aleluia. Presbítero Felipe,